Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde para quem nos acompanha em casa. Nós celebramos esta Eucaristia hoje, celebramos um Papa chamado Santo Eugênio III, que viveu numa época tremendamente difícil, como a nossa. A Igreja nunca passou tempos fáceis, e no tempo de Santo Eugênio foi muito, muito difícil. Teve que se exilar fora de Roma, teve que sair com perseguições, com coisas tremendas. A Igreja tem sido sempre muito combatida ao longo de todos os tempos. E celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma Igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Vamos lembrar nesta Eucaristia António Vaz, familiares defuntos de Nelson Rosa Silva e Joaquim Santos. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo caído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e disse-lhe: Meu senhor, peço-te que deixes este teu servo falar diante de ti, sem que a tua cólera se inflame contra mim, pois tu és como o próprio Faraó. Fizestes, meu senhor, esta pergunta aos teus servos: tendes pai e mais algum irmão? E nós, meu senhor, respondemos-te: temos um pai já idoso e um irmão pequeno que lhe nasceu na velhice. O irmão deste morreu e ele ficou a ser passou a ser o único filho de sua mãe. O nosso pai gosta muito dele, mas tu disseste a estes teus servos: trazei-mo aqui para eu ver com os meus olhos. Se o vosso irmão mais novo não vier convosco, não podeis voltar à minha presença. Quando voltarmos para junto do nosso pai, teu servo, referimos-lhes as tuas palavras, meu senhor. E quando o nosso pai nos disse: voltai para nos comprardes alguns mantimentos, nós tivemos de lhe responder: não podemos ir. Só iremos se o nosso irmão mais novo for conosco, porque não podemos voltar à presença desse homem sem o levarmos em nossa companhia. Então o nosso pai, teu servo, disse: bem sabeis que a minha esposa me deu 2 filhos. Um deles deixou-me e eu disse comigo:
certamente foi devorado pelas feras, e não tornei a vê-lo até hoje. Se levardes também este para longe de mim, e lhe acontecer alguma desgraça, farei que os meus cabelos brancos deixem tristemente a morada dos mortos. Então José não se pôde conter diante dos que o rodeavam e bradou: Fazei sair toda a gente da minha presença. E ninguém ficou junto de José quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Chorou em altos brados, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou à casa de Faraó. Eu sou José, disse ele aos seus irmãos. Vive ainda meu pai? Os irmãos não puderam responder-lhe, porque ficaram perturbados diante dele. Então José disse aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles aproximaram-se. José continuou: Eu sou José, o vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos aflijais, nem vos censurareis, por me terdes vendido para aqui, porque foi para salvar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebeste de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prata ou cobre,
para guardardes nas vossas bolsas, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, deixa a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, saí dessa casa ou dessa cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que naquela cidade. Palavra da salvação. O Senhor diz-nos no Evangelho: ide anunciar a boa nova. Ide e não vos preocupeis muito com o cajado, com o que veis de vestir, com as sandálias. Ide anunciar a boa nova. E este mandamento, esta ordem, continua. Já no Antigo Testamento, e nós já ontem já temos vindo a ler a história de José no Egito, e ele hoje revela-se aos irmãos. Os irmãos que pensaram matá-lo por inveja, porque era o menino querido do pai e da mãe, era o mais novo, e quiseram-no matar, mas um deles lembrou-se: vamos vendê-lo. Viram uma caravana a vir em direção, que é o drama, todos os tempos. Hoje, no nosso mundo, nós nem sequer temos consciência das crianças que são roubadas para o tráfico de órgãos. É um flagelo. E os meios de comunicação social, muito em silêncio. Mas é um drama terrível. As crianças são tiradas, roubadas, e depois são esquartejadas, são mortas para tirar os órgãos. Isto é a realidade. E no nosso tempo. E foi o drama de José. Os irmãos lembraram-se de o vender e ele foi para o Egito. Na caravana chegou ao Egito, foi vendido. Mas entretanto o rei, o imperador do Egito, que era uma grande civilização naquela época, teve um sonho e alguém disse que José, um rapazito que veio de Israel, que sabe interpretar sonhos. E entretanto interpretou o sonho, e que era o rei de vários dias a sonhar em riqueza, em abundância, durante um certo tempo, e era o número 7, e depois grande falta, grande fome, e o rei viu isso no sonho. E durante épocas do passado, muita gente tentava interpretar os sonhos. Hoje a sociedade tornou-se diferente, e às vezes não nos preocupamos nem com os sinais de Deus. E o José interpretou e disse: vai haver 7 anos de grande fartura e depois 7 anos de grande fome. E o rei aceitou e construiu celeiros, e foi quando os irmãos tiveram que ir ao Egito comprar comida, mantimentos, porque Israel não havia. E aí que se revela José e diz: eu sou o José, e eu perdoo-vos tudo o que vós me fizeste, porque foi Deus que foi preparando isto e que preparou tudo. Este homem de fé grandiosa ilumina o nosso sentido de olharmos para a nossa vida, para os acontecimentos da perspectiva de Deus. Nada é por acaso da perspectiva de Deus. Tudo é pensado, tudo é pesado, tudo é ponderado. E o Evangelho de São Mateus diz-nos: ide.
E se numa cidade, numa casa, não vos receberem bem, sacudi o pó das sandálias, mas anunciai. E no mundo em que nós hoje vivemos, a Igreja tem muitas dificuldades em anunciar a verdade. É um dos grandes flagelos. Eu estes últimos dias tenho andado um bocadinho com esta coisa do Canadá. Nós estamos aqui, e até porque no princípio parecia uma ofensa. Nós portugueses e os espanhóis não fizemos isto. E eu quero pedir desculpa porque os canadianos também não fizeram. E tem sido para mim uma surpresa. Eu tenho investigado, e eu pensava, porque a gente vê as notícias e como as coisas são apresentadas, a Igreja Católica fez para aí um erro tremendo. E a gente vai investigar e não foi nada assim. É tudo mentira. E há um professor, um jovem filho de imigrantes da Argentina, que é professor em Toronto e que é filósofo. É um rapaz que eu ouço muito. Não há ninguém português que fale da forma e com a sabedoria, com o conhecimento que ele fala. E ele também está preocupado sobre este assunto. E a igreja dos índios aqui no Canadá é uma igreja tremendamente próspera. Todas as igrejas que estão a ser queimadas são dos índios. Foram construídas por eles. Todas. Portanto, há grupos que estão a querer criar um problema de inimizade entre os índios e a Igreja Católica. Há uma santa famosíssima, os índios são devotos de uma santa, Santa Catarina, Índia, que quando o Papa, eu hoje de manhã, na oração da manhã, fiz um bocadinho deste apanhado, porque isto tem-me andado a preocupar, e eu não compreendia. E por isso peço desculpa não compreender, porque eu não percebi, julgava que havia uma pontinha de razão a respeito da Igreja Canadiana. E não há. Não há. A questão das escolas, dizia este jovem, tem 30 anos, ali de Toronto, católico, um pensador, agora o nome dele falhou, mas é interessante, ele fala em espanhol, um espanhol que nós portugueses entendemos muito bem, porque é da América Latina, e dizia assim, por exemplo, as sepulturas no Canadá. Nós tivemos aqui dois senhores, memoráveis senhores, o Sumota e o Garrido, que estiveram não sei quantos meses à espera de sepultura. Os cemitérios pequeninos não têm sepulturas a qualquer altura, porque não é possível cavar a terra, com o gelo está gelada. E portanto, no tempo das escolas, que nestas escolas houve a pandemia de 1918, 1921, e foi um desastre. Então como é que eles fizeram? De certeza, isto é uma especulação que este filósofo de Toronto coloca, foram armazenando, morriam miúdos, e os miúdos não eram roubados aos pais, eram órfãos. Eu não sei se vós sabeis, isto não se diz. Houve uma crise aqui no Canadá com aqueles animais grandes da caça, os búfalos. Não sabe o que é que deu àqueles animais, e tem sido uma mortandade tremenda. Isto tem posto em causa a sobrevivência dos nossos irmãos índios, porque não tem agricultura. E já naquele tempo era raro o pai de família ou mãe que se passasse os 40 anos. E o que estas notícias andam a fazer é que foram buscar as crianças. É natural que o governo fosse buscar algumas, mas a grande maioria não é. E estas comunidades indígenas têm padres indígenas, padres que são filhos deles, e é uma igreja rica.
E eu só estou à espera, e nós os católicos estamos à espera, que estes padres comecem a falar, comecem a dizer as verdades. Porque eles têm que começar. Estas comunidades têm muitos padres indígenas, que são filhos deles. A Igreja foi-os preparando como nós preparámos em Angola, em Moçambique, em Timor, esta família que veio aqui redar em Goa, anteontem. Nós fomos preparando pessoas. Eu conheci ainda o Dom Manuel Nunes Gabriel, que foi arcebispo em Luanda, que honra lhe seja feita um santo homem, que deixou Angola quando chegou o 25 de Abril. Angola estava preparada com as dioceses todas. Angola e Moçambique. Com padres, com bispos, com tudo. E aqui, no Canadá, a mesma coisa. E as notícias andam a fazer uma confusão com os católicos. Uma coisa tremenda. Eu estou à espera, eu e muita gente católica estamos à espera, que estes padres, filhos de índios, comecem a falar. Porque estão a mostrar os manipulados, aqueles que estão a ser manipulados, porque em todas as sociedades há. E a gente às vezes interroga-se, mas o que é que se pretende? Qual é o objetivo disto? O objetivo disto é calar a Igreja. Querem fazer qualquer coisa, querem pôr qualquer coisa que para a Igreja não fazer barulho. É o que é. E depois há duas instituições muito fortes no mundo hoje que têm interesses. Eu vou dizê-las. O sector do jornalismo e o sector da advocacia. O sacar o dinheiro que o governo manda para os índios, pouco chega aos índios. Fica com grandes processos da lei nos tribunais. E os jornais também recebem muito dinheiro. E parece, segundo a opinião de muita gente, isto agora não sabemos a verdade, já tiraram muito dinheiro ao governo. Agora estão à espera de tirar a Igreja Católica. Que a Igreja Católica diga que é culpada para tirarem mais dinheiro. E não são os nossos irmãos índios. Não são os irmãos índios. Não chega lá nada. E os católicos têm que saber disto. Os católicos têm que perceber isto. Não chega lá nada. Há gente da nossa cultura que se mete ao meio. E até talvez este problema seja um problema interessante, um problema que ajuda a resolver. Eu tenho investigado bastante os mártires do Canadá. Sabeis porque é que os mártires do Canadá, que foram mortos no Quebec, portanto são chamados, porque o maior grupo foi martirizado no Canadá, mas há gente que também foi martirizada aqui no estado de Nova Iorque, é perto de nós. E sabeis porque é que eles convenceram? Pela sua coragem. Eles convenceram os índios. Os índios viram quando os mataram, e mataram-nos como inimigos, mas depois converteram-se à própria, pela postura, pela forma como eles viram, pela coragem. Eles foram à Europa e voltaram para trás, pediram, estes mártires primeiro foram humilhados, foram torturados por influência de vários grupos, e foram à Europa e voltaram. Os índios ficaram confusos, como é que eles tiveram coragem de voltar? Eu hoje na oração da manhã pus os nomes deles. Mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte, que nós, católicos, às vezes somos muito ingênuos e temos muito medo, e este problema pode ser muito bom para ajudar a resolver o problema dos nossos irmãos índios, porque são igrejas vivas, são católicos.
O Papa João Paulo II, quando veio ao Canadá, e a maioria estava cá, pegou no avião, andou 1000 quilómetros para norte e esteve em comunidades índias. E é uma das referências dos índios, gostam muito do Papa João Paulo II. Nós, graças a Deus, temos aqui a estátua. E há fotografias do Papa João Paulo II no meio da comunidade dos índios. Como no tempo de José, a história faz-se disto, desafios. Mas não é metendo a cabeça debaixo da areia, fazendo que não vemos, e é verdade, e morreram muitos índios, e é grave. Agora, porquê? Como? Quem é que foi responsável? Mas como é que, tendo atravessado a pandemia, nós em Portugal, o Francisco, eu já disse ontem, o Francisco Marto, de Fátima, foi sepultado numa bala, num conjunto. Foram tantas crianças que morreram naquela pandemia, que fizeram uma cova e puseram uns por cima dos outros. E o padre Rui, que veio aqui, testemunhou que porque é afilhado do pai do Francisco Marto, o padre Rui que veio aqui, é afilhado do pai, era o padrinho dele do batismo, e o pai, as pessoas já estavam cansadas de cavar quando foi para buscar o corpo. Ele disse, é mais um, porque tinha colocado um terço especial nas mãos do Francisco, e era pelo terço que ele conheceu o Francisco. Então, se foi em Portugal, em todo o mundo assim, e Nosso Senhor às vezes dá-nos estes exemplos para nós percebermos. Foi em Fátima, que era uma paróquia que não é muito grande, nós sabemos, agora mas naquela altura não era, e tiveram que abrir uma bala para pôr uns corpos em cima dos outros. E isto para dizer que Deus às vezes escreve direito em linhas muito tortas, e nós temos que nos interrogar: o que é que se pretende com isto tudo? O que é que se pretende? Qual é o objetivo? E nós sabemos, toda a gente sabe o que é que se pretende: é passarem leis contra a família, contra a juventude, contra as crianças. É isso. E para calar, as crianças que morreram ali, não se investiga a verdade, não se diz a verdade. Imaginai, por exemplo, aqui em Kingston, que é no Ontário Sul, onde nem sequer é já muito frio, nos cemitérios pequeninos não se fazem sepulturas no inverno. Nós temos 2 exemplos recentes. O nosso o Sr. Mateus Mota, que eu fui ao funeral dele, faleceu em novembro e foi sepultado em maio. E agora o Sr. Garrido, na ilha. Portanto, isto são portugueses. Nos cemitérios grandes isso não se passa, mas nos pequenos passa. E nas aldeias e lá para o norte, e não haveria as máquinas que temos hoje. Ou não sei se havia, pode ter vindo na cabeça de algumas pessoas, pode haver, mas na realidade não sei se havia. Mas eu não estou a desculpar nada. Aquilo que eu estou a desculpar é fazer uma vénia à Igreja Católica do Canadá e sobretudo, a dizer que há muita verdade para além da verdade que nos querem fazer crer. E a Igreja Católica não pode fugir da verdade. Não pode fugir da verdade. Eu tenho visto, dessas escolas, havia uma equipa destes desportos do Canadá, chegaram a ir em torneios pela Europa. Se fosse assim, tão desprezados, como é que era? Foram à Suíça, há fotografias, porque isso não terminou há muito tempo. Mas pronto, aquilo que eu gostaria de dizer é que nós no Canadá estamos muito incomodados e às vezes
as forças do mal para introduzirem coisas más para nós. Tudo o que ataca a família é má. Tudo o que ataca a família, tudo aquilo que tira a autoridade à família é má. Nós temos que procurar saber tudo o que está por detrás, tudo o que se quer dizer. E eu não sabia. Ontem, por exemplo, não sabia, só investiguei esta noite sobre a riqueza da Igreja Católica nos Índios. Não sabia que tinham sacerdotes. Eu peço desculpa pela minha ignorância. Não sabia que eram tão devotos da sua Santa Catarina, dos mártires do Canadá, são tremendamente devotos de Nossa Senhora. Aí pelos territórios índios há imagens espalhadas, perdidas na selva de Nossa Senhora de Lourdes. Há por aí. Procuremos que a verdade saiba e não tenhamos medo da verdade. Porque o Senhor diz que não seremos aceitos. Temos que ir, mas não somos aceitos por todos. E isto é o que o Evangelho hoje nos diz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o acolhimento dispensado por Jesus à mulher pecadora que o ungiu exprime o seu amor e perdão por toda a humanidade que ele veio reconciliar com Deus. Invoquemo-lo cheios de confiança, dizendo: Jesus, tende compaixão de nós. Jesus, tende compaixão de nós. Pela Igreja, que tem o poder de perdoar todos os pecados, pelos ministros que exercem esse poder com alegria e pelos fiéis que recebem o perdão com fé e por ele dão graças, oremos. Pelos padres mais jovens que iniciam o ministério da reconciliação, pelos que já o fazem há muito tempo com dedicação incansável, e pelos que, ao perdão, sabem unir a palavra de fé e a caridade, oremos. Pelos ministros que se consagram ao estudo da Escritura, pelos que reanimam o dom que receberam pela imposição das mãos, e pelos que atendem às coisas de Deus e preservaram nelas até ao fim, oremos. Pelas mulheres pecadoras que vivem nas cidades e à beira dos caminhos, por todas aquelas que encontram quem as escute e compreenda, e pelas que são vítimas da maldade de quem as explora, oremos. Pelas namoradas e pelas esposas vítimas de violência e de maus tratos, por aquelas que encontram quem as defenda como Jesus, e por todas as que sofrem as consequências das leis, que as esquecem, oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo e da Virgem Maria, que acolheste com bondade e perdoaste a mulher pecadora, fazei-nos pensar em vós e acolhê-las como irmãs, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de bondade infinita, que nos saciaste com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Poema de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, e o fundador da Congregação dos Mártires do Canadá, de todos dos mártires portugueses que foram martirizados ao largo das Canárias, os 40 e tantos outros. Santo Inácio de Loyola rezava assim: Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do vosso espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Amém.
oração do cardeal inglês Henry Newman, um grande cardeal que era evangélico e que se converteu ao catolicismo e foi tornado um grande cardeal da Igreja, a quem a Igreja tanto deve, e que foi declarado santo já há 2 ou 3 anos, não muito tempo. E diz assim: meu Salvador, ponho-me agora na tua presença, mas sei que já estou diante de ti todo o tempo. Adoro-te aqui presente como Deus e como homem, em alma e corpo, em verdadeira carne e sangue. Creio firmemente que me ajoelho diante da mesma sagrada humanidade que foi concebida no ventre de Maria e repousou no seu seio, que cresceu até aos 12 anos, realizou milagres, pronunciou palavras de sabedoria e paz, que ao devido tempo carregou a cruz, jazeu no sepulcro, ressuscitou da morte e agora reina no céu. Eu te louvo e bendigo e me entrego completamente a ti, que és o verdadeiro pão da minha alma e a minha alegria eterna. Amém.